Sucedeu que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag. Para você que não sabe, Ziclag é uma cidade que fica lá na Filistia. E essa cidade foi cedida por um príncipe dos filisteus para Davi se esconder de Saul. Olha que interessante. Então Davi foi oferecer os seus serviços a esse príncipe. Pegou os seus homens de guerra e foi. E o príncipe falou assim: Davi, você não é bem-vindo aqui. Afinal de contas, todo mundo aqui é filisteu, só você que é judeu. Então volta para a cidade onde eu te botei. Fica lá porque ninguém quer usar você na guerra. Quando Davi volta para a cidade aqui no terceiro dia, eu li esse comecinho. A Bíblia diz que ele encontrou a cidade queimada. E não achou suas esposas, não achou as crianças. E ainda diz que não morreu ninguém, mas saquearam tudo. Os amalequitas passaram por lá e levaram as famílias de Davi e dos soldados de Davi. Aqui nesse texto vai dizer que Davi e seus homens, quando viram isso acontecendo, eles choraram demais. No versículo 4 está dizendo que eles levantaram um grande choro. E logo depois do choro, os homens de Davi se indignaram contra ele. A culpa é sua. Isso é uma prática do ser humano, né? O ser humano sente a culpa, depois ele gera uma desculpa, depois ele passa a culpar. Quando a coisa não resolve, ele já joga na conta do outro. E depois desse grande choro, a Bíblia diz que Davi, ele foi tomado também de um ímpeto, e se levantou e falou: a coisa não vai ficar desse jeito. Eu lembro que Jesus chora no túmulo de Lázaro, e depois a Bíblia fala assim: ele se moveu em espírito e foi orar. Davi faz a mesma coisa aqui. Ele fala assim: traga a minha estola sacerdotal. Ou melhor, traga a estola sacerdotal, que eu vou consultar ao Senhor. Eu acho interessante que muitas vezes eu vejo pessoas revoltadas com a situação de vida que eles estão vivendo. Eu vejo pessoas revoltadas com as injustiças que acontecem em nossas vidas. E a revolta delas torna-se um ódio ou uma ira ainda maior. E essas pessoas passam a cometer atrocidades em nome de uma revolta, em nome de suas justiças. Davi, ele não faz assim, ele fica indignado, mas ele fica indignado no Senhor. Ele não aceita que levaram nossas esposas, ele não aceita que tocaram nos nossos filhos. Precisamos reagir, mas se a nossa reação não for no Senhor, é uma reação frustrada. Nós vamos quebrar a cara mais ainda. Pessoas que tiveram problemas em seus relacionamentos e falou assim: Jesus, orei para ter esse relacionamento e deu nisso, agora vai ser do meu jeito. Eu tenho quase certeza que vai ser pior ainda do seu jeito. Volta para o Pai. Que por mais que as pessoas busquem Jesus para entrar no relacionamento, muitas vezes elas entram nos relacionamentos ferida, para o cônjuge resolver a dor delas. Quando na verdade os dois deveriam entrar no relacionamento curados, para gerarem frutos em nome do Senhor Jesus. Lembra da mulher samaritana? Que Jesus fala para ela assim: olha, se você beber da água que eu te der, você não vai ter mais sede. Aí ela: que água? Aí Jesus pergunta logo depois: cadê o teu marido? Ela fala: não tenho marido. Jesus falou: é essa água que eu estou te falando. A sua sede é tão grande que você bota a culpa no marido, e quando ele não resolve, você troca de marido. E ele não resolve, você troca de novo. Ele não resolve, você troca de novo. A sede está aí dentro de você, mas eu vou saciar a sua sede. Você não vai mais trocar de marido. Qual é a sua indignação? Qual é a sua posição? Qual é a sua decisão contra a frustração, contra os ataques da vida? A Bíblia diz que o sol, ele aquece justos e injustos, assim como a chuva molha justos e injustos. Vai todo mundo ficar curado, mas vai todo mundo ficar doente. Vai todo mundo ter livramento, mas vai todo mundo passar por acidente. A sua indignação tem que estar no Senhor.
Davi consulta o Senhor e diz: Senhor, a gente vai atrás das famílias. Abençoa a gente. Para você que não sabe, tinha um costume sacerdotal. Deus deixou estabelecido 2 pedrinhas chamadas Urim e Tumim. Vocês lançavam as pedrinhas, quando a Bíblia fala assim, lançavam sorte. Urim e Tumim. Uma dizia sim, outra dizia não. Eu nunca sei quem é sim, quem é não, mas isso não importa nesse momento. Só importa dizer que quando você joga o Urim e Tumim, uma indica sim, outra indica não. E quando foi lançada a sorte, Deus falou com Davi: vai que eu sou contigo. Vai, porque dessa maneira, submisso à minha palavra, eu estou contigo. Direcionado debaixo da minha palavra. Lembra o que Pedro falou? Sobre a tua palavra lançarei a rede. Isso é o maior exemplo de obediência da minha vida. Como assim, Jair? Deixa você entender uma coisa. Jesus, ele tinha fama de ser carpinteiro, embora não fosse, porque ele era filho de carpinteiro, ajudou o pai, então ele era carpinteiro. Ele tirou um bicozinho até os 30 anos, mas ele tinha um propósito na terra. E quando Pedro olha para o carpinteiro e fala assim: eu tenho que lançar a rede de novo, eu sou pescador há anos. Se tem uma coisa que eu tenho, é experiência em pesca, é coisa que você não tem. Mas porque você é mestre sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Obediência não é aquela que você concorda e faz. Obediência é quando você não concorda e faz. Eu não sei porquê, eu recebi essa direção. Eu não acho que vai dar certo, mas se veio de Deus eu vou fazer. O apóstolo mandou, não concordei com ele não, mas eu vou fazer. Eu estou debaixo de obediência, direção. Concordar e fazer é fácil. E quando Pedro não concorda, mas faz, ele faz a maior pesca da vida dele. Resultado de obediência. Davi vai atrás dos inimigos, debaixo de obediência, com 600 homens. Aqui a Bíblia vai dizer que eles chegaram ao rio de Bizor. E quando chegaram ao rio de Bizor para restabelecer as forças, 200 homens falaram com ele: Davi, não dá mais para a gente não. Perdemos as pernas, perdemos as forças, acho que a gente vai mais dar trabalho do que ajudar. A gente vai ficar aqui. Davi, vocês ficam aí tomando conta das coisas que a gente vai então. E Davi foi só com 400. Entenda que 200 homens disseram para Davi: a gente não aguenta mais. A gente não consegue mais. A gente tem uma dificuldade muitas vezes de entender a capacidade do outro. Muitas vezes, com muito relacionamento, você sabe quem é aquele irmãozinho que se escora sempre. Não tem uma oportunidade, ele procura uma redezinha para tomar uma água de coco. Mas você sabe que existem pessoas que estão tentando, mas chega uma hora que cansa. Pararam no rio de Bizor. Existem pessoas que estão tentando, que já fizeram campanha de oração e cansaram, pastor. Existem pessoas que estão tentando, que vieram nas programações e insistiram e cansaram. Davi fala assim: vocês ficam aí, que a gente vai buscar nossas famílias. No meio do caminho, eles encontram um egípcio, um escravo egípcio, que estava morrendo. E Davi dá comida para ele, dá bebida para ele, fala assim: o que está fazendo aqui? Aí ele fala assim: eu sou servo de uma amalequita. A gente veio pelo sul, invadimos Ziclag, pegamos as famílias de Ziclag, e no meio do caminho eu fiquei doente, meu servo me deixou aqui para trás. Olha que interessante. O amalequita deixou o egípcio para trás. Davi fala assim: se eu te der remédio, comida, água, tu me leva até o teu dono? Aí o escravinho fala: levo, mas só você me deixar vivo. Davi: não, sem problema, você vai ficar vivo. Segura o escravinho e depois eu volto nele. Davi segue e o escravinho leva eles até os amalequitas. A Bíblia diz que Davi dá uma surra nos cabras, mata meio mundo e alguns fogem, mas ele traz de volta os tesouros, as riquezas e as suas esposas e as suas filhas, seus filhos. Davi resgata a sua família. Por que Davi resgatou sua família? Primeiro, porque ele estava debaixo da palavra de Deus, debaixo da direção de Deus. Sacerdote não consegue edificar a sua casa se não for na palavra de Deus.
Não adianta grito, não adianta ameaça. Se tem uma coisa que me incomoda quando eu estou aconselhando o casal, é quando a pessoa fala para mim assim: já falei, se continuar assim eu largo. Eu pergunto logo: você leu isso na Bíblia? É assim que você edifica a sua casa? É assim que você resolve o seu problema com a sua esposa? É com ameaça? Se não está debaixo de Bíblia, não tem como ser sacerdote. A mulher sábia edifica a sua casa. Então não adianta botar na conta só do homem, ou botar na conta só da mulher. A vida no Espírito tem que estar nos dois. E aí existe a restauração da casa. E quando Davi volta com os homens, se alegrando porque a festa foi boa, a Bíblia vai dizer que teve um desviado no meio dos homens lá de Davi. Teve um perdido que falou assim: ô Davi, já que a gente foi e conquistamos tudo, a gente vai ficar com tudo. Esses 200 que se cansaram no rio aí, eles vão ficar sem nada. Eles não merecem. Afinal de contas, quem foi para a guerra foi a gente. Davi olha para a cara do homem e diz assim: quem deu a vitória foi o Senhor. Se temos o que temos, foi Deus que deu. E se Deus deu, é para abençoar a todos. Todo mundo vai receber. Todo mundo vai receber suas esposas. Todo mundo vai receber o seu ouro, a sua quantia. Vai ser dividido igualmente para todo mundo. Porque aqui não é para quem é melhor, para quem é maior. Aqui é o Senhor quem faz, para a glória dEle, para que todos sejam alcançados pela graça de Deus. Quando eu li isso, eu falei: meu Deus, Antigo Testamento, onde é olho por olho, dente por dente. Olha como a graça se manifesta na vida do rei Davi. E eu me transportei para os dias de hoje, onde muitas vezes as pessoas trabalham na igreja, debaixo de meritocracia. Você está assim porque você não ora. Eu oro, estou melhor que você. Meu Deus. Sabe por que Deus não fez na tua vida? Porque você não subiu o monte ainda igual eu subo. Todas as vezes que você leva uma oferenda aos pés do Senhor e recebe uma benesse, você está rebaixando Deus à categoria de ídolo. Um ídolo libera benesses através do tamanho da oferenda. O meu Deus não. Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o temem. Deus gosta de dar, Ele gosta de presentear. Ele é Deus bondoso. Ele nunca vai negar o pão aos seus filhos. Vós que sendo maus, vocês não negam o pão. Vocês não dão pedra no lugar do pão. Vós que sendo maus, vocês não negam nada. Imagine o Pai. Clama que o Pai não vai te negar o Espírito Santo. O Pai não vai te negar o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, mas nós o aceitamos para a glória dEle. A conquista é para todos. Mas já é, se eu orar, Deus me abençoar, eu dividir com quem não ora nunca vai orar. Você não entende assim não? Tem uma história aí na filosofia, coisa e tal, para aqui, para lá, que tantos alunos iam fazer uma prova, aí dividiram as notas, não deu certo. Não, isso não tem a ver com o reino dos céus, querida. Primeiramente que você não busca o Senhor para conseguir coisas. Você busca o reino dos céus, amém? E essas coisas vos serão acrescentadas. Você busca o reino. E muitas pessoas estão cansadas no rio de Bizor. Pararam lá atrás e não aguentam mais caminhar. Eu fico imaginando Pedro sem forças nas pernas para se levantar de onde ele caiu. Eu fico imaginando, porque eu me coloco no lugar do Pedro, com uma frase bombando na minha mente: você negou o mestre. Você negou o mestre. Seu covarde. Você disse na cara dura: eu nunca vou negar. Mas você negou.
E o filme ficava repetindo na mente dele: não conheço ele, não conheço ele, não conheço ele. E Pedro, eu fico imaginando Pedro chorando à beira do rio de Besora, dizendo para Deus: eu não aguento mais. Aí Jesus se apresenta às mulheres e fala assim: olha, fala para os discípulos que eu quero estar com eles lá na beira da praia. E diga a Pedro também. Por que Jesus falou só o nome do Pedro? Porque ele era o mais especial? Não, ele era quem mais precisava. Mais entende da graça quem um dia dela precisou. Às vezes as pessoas ficam me perguntando: por que os jovens fazem isso? Por que os jovens fazem aquilo? Por que pecam desse jeito? Talvez você não tenha precisado tanto da graça. Mas a graça alcança aqueles que estão parados no rio de Besora. Aqueles que disseram assim: Senhor, até aqui eu vim, mas não aguento mais. E o Senhor está falando o teu nome hoje. Você não aguenta, mas eu não desisti de você. Você não aguenta, mas eu não te desamparo. Você às vezes cansa de ser discípulo, mas eu não canso de ser Deus. Às vezes é difícil manter o status de filho, mas eu nunca vou deixar de ser o teu pai. E assim como afasta o ocidente do oriente, assim eu afasto de ti os teus pecados. E como um pai não abandona o seu filho, eu também não te abandono. Tu és meu, vou te tirar desse rio, vou te levantar, vou renovar. Deus está renovando forças aqui nessa noite. Deus está renovando forças aqui nessa noite. E às vezes eu vejo, pastor, algumas pessoas ouvindo uma ministração e muitas vezes pensando assim: nossa, que palavra boa, fulano devia estar aqui. Fulano não veio, mas você veio. Não, mas eu não estou no rio de Besora. Eu estou naqueles 400 lá que foram pegar as famílias de volta. Eu estou bam. Pois é, se você está nos 400, significa que você tem que ser aquela pessoa que vai distribuir a bênção. Se você está na correria do Evangelho, está na hora de você ir na casa de alguém que está no rio de Besora. Está na hora de você se levantar do seu conforto, sair do seu culto de live e distribuir o que o Senhor te deu com alguém que está no rio de Besora. Deus está chamando os valentes de Davi para dar um passo a mais em nome do reino dos céus. Até quando a igreja do Senhor vai se colocar sempre como coadjuvante do Evangelho? Quer ver só uma coisa? Se eu estivesse pregando aqui e Jesus estava caminhando, e uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos, aquela mulher doente, e ela atravessa a multidão e toca nas vestes e é curada, você se consegue imaginar no lugar de Jesus ou no lugar da mulher? Se eu estivesse pregando aqui sobre o cego Bartimeu, e o cego dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão falava: cala a boca, cala a boca. Com certeza eu pregaria: a multidão está querendo calar você, mas não para de calar não, continua chamando o filho de Davi. Você se imaginaria como cego ou como Jesus? Até quando, igreja? Até quando somos espectadores num cenário onde Jesus nos chamou para ser protagonista? Pedro e João, após receberem o Espírito Santo, Jesus não estava com eles, mas Jesus estava neles. Jesus está em você, amém? Jesus está em você, amém? Tem alguém com dúvida? Não sei se está, eu estou tentando.
Pedro e João encontram com um homem coxo, aleijado, na porta formosa do templo. E ele olha para o homem assim e fala assim: não tenho prata e nem ouro, mas agora eu entendo o que meu mestre fazia. Agora João é com a gente. Ele vira para o homem e fala assim: olha para mim, porque Jesus não está mais, mas Jesus me deixou aqui no lugar dele. Pedro assume protagonismo como igreja de Senhor Jesus, e ele faz aquilo que Jesus estava fazendo. Em nome de Jesus, levanta e anda. Sabe o que eu quero dizer para você? Já Éder, não é muita pretensão se imaginar como Jesus. Não, não, foi ele que falou: agora que vocês têm o Espírito Santo, agora vai. Vai e prega a minha palavra, os enfermos serão curados, vai. Assume o seu protagonismo. Por quê? Porque tem alguém cego gritando: meu Deus, alguém me ajuda. Tem alguém desesperado, trancado em sua dor, em sua aflição. Ele não encontra saída, nem para frente, nem para um lado, nem para o outro. Ele está gritando: eu quero ver, eu quero enxergar. Cadê você, igreja, para dizer: vem, a tua fé te salvou? Cadê os valentes? Qual o seu problema? Você está à míngua há mais de 12 anos? Toca aqui nas minhas vestes. A virtude do Espírito Santo em mim. A virtude do Espírito Santo em nós. O problema é que nunca fomos confrontados. Nunca nos olhamos no espelho e dissemos para nós mesmos: está na hora de assumir o protagonismo. Enquanto você não assume o que Deus coloca para você fazer, você volta a ter os mesmos problemas. Você volta a ter as mesmas guerras. Olha só, você volta a ter as mesmas batalhas. E fica: Senhor, por que eu passo sempre por isso? Tem um momento que Timóteo, ele fala: não acredito que vocês viram o mestre. Depois de tanta devoção que eu tive por ele, se ele verdadeiramente estivesse aqui, ele se apresentaria para mim, não é possível. Para quem não lembra, Timóteo foi o que disse assim lá em João capítulo 11: convenhamos que vamos para Jerusalém e morramos com ele. Timóteo era aquele bem atrevido. E agora só ele que não viu o mestre, ele fala assim: não acredito. E o mestre aparece para ele e fala assim: João, qual é o seu problema? Vê se aqui é a ferida, toca aqui do lado. Quando eu li esse texto, eu falei: meu Deus, só tem um jeito de eu aumentar a minha fé, tocando nas feridas do Cristo ressurreto. Quando eu fiz visitas a moradores de rua, eles choraram, me abraçaram, e eu me sentia tocando na ferida do mestre. Aquilo aumentava a minha fé. Quando eu entrei num centro de detenção e comecei a pregar o evangelho, aqueles homens me olharam com lágrimas nos olhos, e eu me sentia tocando nas feridas de Cristo. Quando eu cheguei naquele asilo, que eu vi aquele senhor, aqueles idosos, eu falei: podia ser meu avô, podia ser minha avó. E quando eu cantei com o meu violão, as tiazinhas chorando e me pediam um abraço, eu estava tocando na ferida do Cristo ressurreto. Porque todas as vezes que você faz a esses pequeninos, é a mim que você está fazendo, disse Jesus. Assuma o protagonismo, igreja. Deus vai te tirar desse lugar de cansaço. Deus vai te tirar desse lugar depressivo. Deus vai te tirar desse lugar de dúvida e de indecisão. Ele vai te colocar em lugares altos. Marche em nome de Jesus. Marche em nome de Jesus. Eis que eu vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões. Oh, Rablando Terrário,